óbvio que para falar de vigília tem que ter café, né? Vigília que não tem uma garrafinha de café, uns cafezinhos para tomar, não é vigília. Verdade. Levi, vem pra cá. Ó, cafezinho, a pastora fazendo seu mega café e mantendo o seu estilo de liderança das crianças. Quase derrubou 3 vezes o fio aqui da live. Como é que você conseguiu sexta-feira que ele não fizesse nada? Ele não fez nada, ele ficou quietinho e moeu o café, ainda fez ali o cafezinho. Vamos! Eu moiei o café. Calma, vai cair. Não, vai cair, Levi, é muito essa quente. Aqui é quente, essa quente. Essa xícara é mais quente. Machuca o amigo, ó. Olha lá, cafezinho. Olha lá. Dá tchau pra galera. Vamos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tipo, fui. Quero fazer outras coisas. Então, família, vamos falar de vigília hoje. Glória a Deus, né? Vai dando um oi aí. Deus abençoe demais toda a família aí. Que Deus possa abençoá-los poderosamente aí, tá? Então, escola de oração aí. Depois você espalha essa live aqui e espalha ali também a aula gravada no YouTube, que depois, acabando a aula, eu já subo, mas a aula ao vivo é aula ao vivo. Aqui tem os comentários, aqui tem a galera interagindo e, lógico, bem diferente do que somente gravado, tá? Mas é bênção também, depois vocês abençoem lá, tá bom? Meu amigo Renato, Deus abençoe aí, viu? Vi que você tá aqui na live, um abração, meu amigo. É isso aí, então vamos falar sobre vigília. A vigília fez parte da história da igreja. Se você fizer um estudo breve, simples assim, na própria internet mesmo, você vai entender que a vigília sempre fez parte da igreja, sempre fez parte de grandes homens de Deus da história da igreja. A vigília esteve presente sempre em avivamentos, em despertamentos espirituais, aonde as pessoas, num determinado horário ali do seu dia, determinado horário ali da sua noite, eles iniciavam um período de oração e ficavam em oração reunidos juntos num mesmo lugar até um horário de madrugada ou no raiar do dia. Eu já participei de várias vigílias que quando a gente saía da igreja estava já claro. Então, essa é a vigília roots, raiz, vigília top, tá? Sai da igreja com o dia, com o sol já lá, e ainda dá para ir tomar um cafezinho ali na padaria. Tô falando de São Paulo, que tem uma padaria em cada esquina. Bem que mudou muito aí todas as cidades, a gente já tem sempre um lugar legal, tá? Então, vigília boa é vigília que quando você sai da igreja está claro, óbvio, né? Sabemos que uma vigília de qualidade, às vezes você está ali 1, 2, 3 horinhas, mas pelo menos foi algo também presença poderoso, que também não adianta nada você ficar da meia-noite, das 10 da noite até 5 da manhã sem mover a presença e a glória de Deus. Então tem que ter a unção e o poder de Deus, tá? Então a vigília fez parte da história da igreja e nós sabemos que a vigília tem um princípio e um propósito e um segredo bíblico poderoso da parte do Senhor, que nós precisamos retomar, aprender e trazer para a nossa geração, tá? Quando você fala que vai ter uma vigília na igreja, você vê que as pessoas participam, mas era para muito mais pessoas participarem. Por quê? Pela importância da vigília. Então, que eu possa, através da palavra de Deus aqui, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós aqui, trazer o entendimento e nos marcar com essa verdade aí, tá? Essa verdade da importância da vigília. Então, que ele possa nos marcar com esse poder, com essa importância, porque se nós tivéssemos essa certeza e essa importância dentro de nossa alma, nós, mesmo que na igreja que frequentamos não fizesse uma vigília, nós mesmos estaríamos orando na madrugada, organizando alguma maneira de estar orando na madrugada, e pelo menos uma vez no mês, que é pouco, né? Mas já é muito para quem não está fazendo nada. Pelo menos uma vez no mês nós se reunir de alguma maneira, ou você sozinho organizar uma vigília para que você possa estar buscando a Deus. Na madrugada
Pastor, o que tem a ver? Eu não posso orar qualquer horário? Vamos lá, eu mesmo fazendo as perguntas, eu mesmo respondendo, porque são perguntas de igrejas, de líderes de oração, de pessoas que frequentam o ministério de oração. E eu já respondi tanto essa pergunta, mas eu quero respondê-la de novo para que vocês também possam tirar essa dúvida. Eu posso orar qualquer horário eu posso estar orando, posso estar clamando? Sim, qualquer horário você pode orar, Deus vai te responder, tá? Mas a Bíblia nos deixa sinais e dicas de que existem horários, por exemplo, específicos que os apóstolos, eu estou falando de Novo Testamento, tá? Para o pessoal não me interpretar mal aí, que os apóstolos iam no horário da oração, né? Você vê assim, quando chegou a hora da oração, indo para o local de oração, no momento que eles foram para orar. Então esses textos bíblicos nos falam que existia horários, locais, e aquilo lá fazia toda a diferença na vida da igreja. Primeiro, por causa da disciplina de oração. Então vamos lá para a aula, anota aí já a importância de orar em horários, em períodos. Por quê? Primeiro, por causa da disciplina na oração. Vai ter dia que você não vai querer orar, vai ter dia que você não vai querer clamar. Por exemplo, o apóstolo Paulo é preso, né? E a Bíblia diz que ele, num determinado horário, na hora da oração, começa a orar. Então ele está preso, bateram muito nele antes dele ser preso, tá? Então ali o termo grego ali também é um tipo de tortura que fizeram antes dele ser preso. Depois ele foi preso, depois ele foi fazer o quê? Orar. Então os horários e locais, por exemplo, quando marcam na nossa igreja, na tua igreja, vigília, isso é importante para você disciplinar a tua alma. Todo mês eu vou estar na minha vigília. Não importa se vai pouca gente, se vai muita, eu vou me disciplinar. Então é uma maneira de você disciplinar a tua alma. E a prática, a temporada, e fazer isso várias vezes vai fazer você crescer nesse princípio que é poderoso, tá? E segundo, porque a vigília, o próprio nome já diz, é aquele que está alerta, atento e vigiando. Que horário? No horário onde as trevas tomaram conta, tá? Então a vigília é um simbolismo profético e espiritual, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, mais educativa, mas também são os horários onde as trevas fazem todo tipo de feitiçaria, magia, liberação satânica, encantamento. E quando tem um povo orando, eles estão impedindo que aquelas malignidades possam alcançar famílias, casas, a tua própria vida. Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Então, dois princípios fundamentais dos horários, e principalmente que eu estou falando hoje de vigílias, porque, primeiro, por causa da disciplina, segundo, por causa da importância dos horários, porque determinados horários o inferno se levanta. Na verdade, Deus determinou os horários porque ele quis se encontrar com o seu povo ali especificamente, mas o inferno tenta copiar para travar isso na igreja, tá? É isso aí. Tomar um cafezinho, toma o seu, toma o meu. Então, nós temos que entender, igreja, que é muito importante nós compreendermos esse princípio, tá? Então, vamos lá. Me perguntam muito sobre isso também, né? Eu tenho que orar especificamente tal horário, tal horário. Você pode orar qualquer horário, mas é importante determinar horários de oração, principalmente os bíblicos, tá? Principalmente os bíblicos, porque são esses os horários que muita malignidade é liberada, e ali a própria Bíblia diz que você está vigiando, tá? Através da oração. Jesus, antes de ser crucificado, estava ali em agonia, suando gotas de sangue, de tanta pressão em sua alma, de tanta intercessão. Os discípulos, os três, Pedro, Tiago e João, estavam mais retirados ali, ficaram ali também orando. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, tá? E então nós vemos que Jesus acorda e diz nenhuma hora, né? Então nenhuma hora talvez seria o ideal mínimo, nenhuma hora, o mínimo para se orar no momento quando as trevas tentam
se levantar contra as nossas vidas, e orar na madrugada é esse simbolismo profético. O diabo sabe que ele tem autonomia em alguns horários específicos, e quando a igreja se posiciona em oração, nós vamos ver coisas poderosas acontecendo, tá? Então, primeiro você precisa entender esse princípio, primeiro da disciplina, que isso vale para qualquer horário de oração nosso, e segundo, por causa da guerra que existe no mundo espiritual, e é importante nós blindarmos alguns horários, né? Se você ler Salmo, por exemplo, vamos abrir rapidinho aqui, Salmo de número 91, já fiz essa live aqui, mas só para você entender o que eu estou falando agora aqui, Salmo de número 91 nos diz assim, ó, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que são estruturas espirituais, tá? Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará, ou não temerás o terror noturno, tá? Então olha aqui, como já existe um terror noturno que ataca à noite, na madrugada, tá? Nem de seta que voa de dia, ó. Então existem setas que voam de dia, existem terror noturno que ataca na madrugada, nem nem peste que se propaga nas trevas, tá? Então é uma propagação em que ambiente de trevas, tá? E nem mortandade que assola ao meio-dia, tá bom? Então nós estamos vendo aqui especificamente falando de estruturas espirituais e falando de horários, tá? Então esse tipo de oração, como o de hoje que eu estou ministrando sobre vigílias, é uma oração estratégica, tá? É uma oração que você blinda tua casa, é uma oração que você blinda tua família, é uma oração que você blinda tua vida emocional, é uma oração poderosa que você traz proteção, que você traz, que você clama por uma intervenção sobrenatural de um milagre, que você clama no meio das maiores trevas, no meio da maior confusão, você clama pelo milagre e você também chama pelo socorro urgente de Deus, tá? Então nós vemos aqui que as vigílias são muito importantes. E pastor, as vigílias são bíblicas? Sim, são bíblicas, tá? São bíblicas, são citadas em diversos textos bíblicos. Vou voltar só um pouquinho aqui em Salmo 96, já que estou aqui. Salmo 94, que também diz assim, ó. Pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, 1000 anos são como a vigília da noite. Então, aqui já tem algo poderoso da parte do Senhor. Está falando sobre 1000 anos para o Senhor. E um dia é a mesma coisa, como o dia de ontem que passou, mas também ele iguala 1000 anos à vigília da noite, tá? Então, o que o homem tentaria fazer por 1000 anos e não conseguiria, Deus pode fazer, tá? É aquele milagre, aquela intervenção, aquela busca que, por mais que você vivesse num período de paz, não tivesse um momento de guerra, mesmo assim ainda você não viveria aquilo que você pode viver aqui, tá? Não demoraria 1000 anos para você viver o que pode acontecer em uma noite só, mas com o entendimento que para Deus ele pode fazer o que demoraria muito em uma vigília da noite, tá? Isso aqui é Salmo 90, versículo 4. Então, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Opa! Então aqui, os salmistas, esse salmo foi escrito por Moisés, esse Salmo 90 aqui, tá? Então ele sabia também o que estava falando, a importância de na madrugada buscar o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor de madrugadas encontrarão o Senhor. Então, brincando aqui com vocês, tá mais livre aí, tá? O caminho tá mais livre, então vamos na madrugada aí, gente. Então, para você entender aqui, Moisés estava atribulado,
Moisés estava precisando de um milagre, Moisés estava precisando de uma resposta da parte de Deus. Os egípcios, Moisés tinha aberto o mar, o povo de Israel tinha acabado começando a passar, as águas estão ali paradas, o povo passando, quando eles olham de longe, a Bíblia diz que os egípcios começaram a perseguir, o povo entraram também atrás deles ali naquelas águas que estavam abertas ali. Então imagina o terror, o pânico da galera, o pânico do pessoal, que aqueles egípcios que eles tinham fugido estavam ali entrando novamente. Lá em Êxodo 14, 23 diz: e os egípcios que perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então todos os cavalos de Faraó entraram ali, e Moisés ali aguardando. Aí a Bíblia nos diz assim, versículo 24, olha que forte isso para a tua vida: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou os seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Na vigília da manhã, tá? Então aqui, o que seria essa vigília da manhã? Vou falar já sobre os horários, você vai entender muito bem aqui. Então, não é à toa que esses textos bíblicos estão falando sobre vigílias, tá? Então, na vigília da manhã, aquilo que o inferno achou que iria fazer, enquanto o povo estava ali naquela vigília da manhã, Moisés no alto da montanha, ali naquela vigília da manhã, Deus interviu em favor do seu povo. Tá? Então nós vamos entender nessa noite o poder que as vigílias têm, tá? O poder dessas vigílias, e eu vou falar sobre os horários, vou falar a importância. Já estou falando sobre a importância, vou ler diversos outros textos aqui com vocês para que vocês possam entender e aprender comigo hoje aqui, deixar o Espírito Santo trabalhar o teu coração para que nós possamos crescer nessa força aí, tá? O poder que existe na madrugada, nas vigílias, tá bom? Então vamos lá, Jesus falou sobre isso? Falou, vamos ver aí? Quem está comigo aqui, vamos abrir a Bíblia aí, para que vocês não fiquem pensando que eu vou ler só o Antigo Testamento aqui. Não, só estava ali porque calhou de cair os textos ali. Mas vamos falar sobre os exemplos que Jesus falou. Jesus falou sobre uma parábola do servo vigilante, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 37 e 38. Vamos ler aqui com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurados, Lucas 12, 37 e 38. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. De que forma que seria isso, né? Vamos ver? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os servirá. Olha o que o Senhor está falando na sua vinda, quando encontrar os seus servos vigilantes. E ele diz assim, quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Próprio Senhor Jesus citou que ele pode ser que eu venha na segunda vigília, pode ser que venha, né, esse Senhor, e dando exemplo do reino dos céus, pode ser que ele venha na terceira vigília. Então, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, olha o que Jesus está falando. Quando ele voltar, se tiver um povo de cultura de vigília, que cultura é essa? Que o próprio Senhor Jesus citou aqui. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília, bem-aventurados são eles, se assim os achar, tá? Então, vigília é mega importante, citado por Moisés no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 4. Na vigília da manhã foi quando Deus envergonhou os egípcios e exterminou os egípcios de uma vez por todas. É nas vigílias aonde o Senhor diz que quando ele vier, se encontrar os seus servos com essa, não somente na hora da vigília, mas quando ele vier, se encontrá-los, eles com essa cultura de vigília dentro deles, bem-aventurados serão eles, se assim os acharem. Ainda ele diz, se encontrar eles com essa cultura de vigiar, bem-aventurados os servos quando o Senhor vier. Quando ele vier, em verdade afirmo que ele vai se cingir para servir, dar lugar à mesa, vai servir e aproximando-os servirá.
tá? Então Jesus cita as vigílias, tá bom? Então como que eram separadas essas vigílias, que o próprio Senhor cita a segunda e a terceira aqui em Lucas capítulo 12, versículo 37 e 38. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele cita duas delas. Existem a divisão judaica das vigílias noturnas, que é essa que Jesus cita aqui, que são 3 vigílias, 3 períodos, tá? Da vigília, a vigília completa é dividida em 3 períodos. Das 10 da noite até as 2 da manhã. Vamos lá. Em três períodos. Vai. 10 da noite, 11, 12, isso. Desculpa. Vamos lá de novo. Vai. 6. Primeira vigília das 6 da tarde, que é a viração do dia, até as 10 da noite. Primeira vigília. Segunda vigília das 10 da noite até as 2 da manhã. Terceira vigília das 2 da manhã até as 6 da manhã. 3 vigílias. Então vamos repetir. Primeira vigília das 6 da tarde às 10 da noite. Segunda vigília das 10 da noite às 2 da manhã. E terceira vigília das 2 da manhã até as 6 da manhã. Tá? Então começa às 18 e vai até às 6 da manhã. E ali se dividia em 3 períodos. Por que se dividir em 3 períodos e não poderia se chamar só vigília? Nós lemos em Salmo 90, versículo 4, que as vigílias da noite, tá? Vigílias da noite. Então, pode ser chamado as vigílias da noite, mas ela era dividida assim em 3 períodos, porque cada período tem um significado poderoso, tá? Então, de tal a tal horário tem um significado, de tal a tal outro horário tem outro significado, e de tal a tal outro horário tem esse significado, tá? Eu vou usar vocês que estão colocando aqui os períodos, e eu vou pôr da secretária aqui, peraí, ó. Secretária, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, tá aí? Secretária da live de escatologia, Mirelle, ó. Das 18 às 22, 22 às 2, das 2 às 6, tá? Me engasguei aqui um pouquinho, mas foi. Vamos lá. Tá, então por que era dividido assim? Jesus mesmo cita, quer ele venha na segunda vigília, que seria essa das 10 às 2, quer ele venha na vigília das 2 às 6, bem-aventurados serão eles que assim o achar. Eu acho que vocês lembram um pouquinho, você que conhece a parábola das 10 virgens, você vai lembrar que escutam um grito à meia-noite, eis aí o noivo. Então, nós estamos falando da meia-noite da segunda vigília ali, tá bom? Então, e o próprio Senhor Jesus diz, quer ele venha na segunda, quer ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. O grande ponto é que se perdeu a cultura da vigília. O grande ponto é que a cultura da vigília se perdeu, e quando se perde a cultura da vigília, nós vamos perder essa força e significado que tem, como eu já iniciei a live falando. A importância dela, como eu iniciei a live falando, a disciplina, mas também anular, cancelar, proibir os ataques que são feitos nas madrugadas para tentar tocar a tua vida, a nossa vida e o povo de Deus, tá? Quando uma igreja não tem cultura de vigília, quando uma pessoa não tem cultura de vigília, o inferno ataca ela com feitiçarias, magias, e muitas vezes tem êxitos nisso, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que não vigia em oração, tá? Vigia pela sua própria vida, sim, vigia pela igreja e assim por diante. Então a vigília é mega importante. A vigília faz toda a diferença nas nossas vidas e nós temos que entender isso, tá? Eu vou dar alguns princípios, vou dar alguns exemplos de vigílias na Bíblia, tá? Vamos lá? Lamentações 2:19 nos diz assim, falando da primeira vigília, ó, Lamentações 2:19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias ou na primeira vigília, tá bom? Derrama como água o seu coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então o profeta está falando, vai para as vigílias, povo. Teus filhos estão sofrendo, se estão se afastando do Senhor, se estão distante do Senhor, o inferno está conseguindo introduzir mentiras, inverdades, malignidades na tua alma, na tua família, no meio do povo, a cultura do povo está sendo assolada.
Então levanta-te e clama de noite, no início das vigílias, clama de noite para que vocês possam ser restaurados, clama de noite para que essa malignidade possa cessar, clama de noite para que toda investida do inferno contra a tua vida e contra a tua família caia por terra, tá? Então nós temos que entender a força da vigília. A vigília é poderosa, se nós mergulharmos nisso, dá livro, tá, gente? De tão profundo que é e tão especial que é a vigília, tá bom? Estou falando da primeira vigília aqui. A primeira vigília tem um simbolismo de quebrantamento para tratar com o nosso eu, tá? Durezas de corações e assim por diante. Então tem esse simbolismo e é nessa área aí, tá? É nesse período aqui dessa primeira vigília, das 6 às 22 horas, que o inferno ataca a vida emocional do povo muito forte, tá bom? Não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas pode ter certeza disso. Não é à toa que o profeta aqui, não é à toa que em Lamentações 2:19 nós vemos isso acontecer aqui, falando sobre isso, tá? Segunda vigília, 10 horas da noite até 2 horas da manhã. Aqui é uma passagem muito clássica, muito poderosa, uma passagem muito forte aqui que aconteceu nessa segunda vigília aqui, que acontece na segunda vigília, está lá no livro de Juízes, ó, já lá atrás, tá? Capítulo 7, versículo 19, diz assim, ó, falando de Gideão, que ele estava com 300 homens para vencer 180 mil. Impossíveis, tá bom? Impossíveis. O pessoal está me perguntando aqui, Lamentações, tá? De Jeremias, Lamentações 2:19. Segunda vigília, das 10 às 2 da manhã, impossíveis de acontecer, tá? Coisas que aos olhos naturais não tem como acontecer. Então você que participa de uma vigília, você que conduz uma vigília, você que está querendo aprender mais sobre a vigília, de uma maneira óbvia, rápida aqui, breve, a segunda vigília da noite, ela fala sobre impossíveis, vitórias praticamente impossíveis, que aos olhos naturais já perdemos a guerra, tá? Mas, Juízes 7:19, a Bíblia diz que chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, de 180 mil homens, ao princípio da vigília do meio, da vigília média, da vigília do meio, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, na vigília do meio, eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos, tá bom? E eles prevaleceram. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, e as mediações do arraial, ao princípio da vigília do meio, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes, trocando as guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam na mão, e eles prevaleceram sem se mexer. Estavam num monte, estavam num lugar de oração, estavam num lugar reunido entre eles, e na vigília média, que é essa vigília aí que nós estamos falando, das 22 até as 2 horas da manhã, tá? Essa vigília média aí, então tá falando de vitórias impossíveis, tá falando de guerra espiritual, tá? Nós sabemos que o inferno se levanta com toda a sua fúria para tocar famílias, trocar nossas vidas, tocar as igrejas, e é uma guerra desleal, mas quando nós invocamos o nome de Jesus, quando nós invocamos o poder do Espírito Santo e quando nós declaramos o juízo e a derrota, principalmente nessa janela aqui, toda a tentativa do inferno que estava tentando preparar um ataque, tá? Ó, se nós separarmos aqui o livro de Juízes, eles não tinham atacado ainda, eles estavam preparando o ataque, eles estavam se posicionando para vir contra o povo de Deus, tá? Só que na vigília média eles quebraram isso aí, tá? Na vigília média eles quebraram essa malignidade aí. Então é muito poderoso, é muito forte nós entendermos esse princípio, tá recheado de exemplos desse no Novo Testamento. Quer ver eu dar um exemplo para vocês aqui, ó? O apóstolo Paulo foi preso, Paulo e Silas foram presos, tá? Eles expulsam um espírito de uma pitonisa ou de uma adivinha, né? E os homens ganhavam muito dinheiro com ela porque eles adivinhava por dinheiro. E Paulo e Silas
Eles começam, Paulo e Silas, eles são presos e a Bíblia diz que eles começam a orar à meia-noite. A Bíblia não cita isso à toa não. Eles começam a orar à meia-noite. E por que orar à meia-noite? Porque eles precisavam de um milagre urgente, porque tinha chance no próximo dia, no outro dia, da forma como eles foram presos, como eles apanharam, como eles foram esfolados, da maneira que aconteceu toda aquela situação, eles poderiam até ser mortos, tá? Então eles estavam presos, então à meia-noite, eles não estavam fazendo algo bonito, algo poético ali, eles conheciam o princípio que eu estou explicando para vocês. À meia-noite, que é nessa vigília aqui que Gideão também se antecipou ao ataque do inimigo, ele se antecipou àquela guerra que viria no outro dia. Então a Bíblia diz que Paulo orava ao Senhor. Paulo levantava a sua voz e orava ao Senhor, tá? Ele orava ao Senhor, seu Deus, e adorava. E aí veio um grande e poderoso terremoto ali nessa vigília, segunda vigília, e as cadeias se abriram, e aí nós sabemos uma história poderosa que aconteceu ali, tá? Por quê? Porque tinha grande chance de no outro dia eles serem mortos. Eles foram açoitados, e essa palavra açoite aí é quase como tortura, tá? E depois desse momento ainda foram presos, e ainda eles estavam presos ali, mandaram eles colocar no cárcere interior. Esse cárcere interior era algo bem complicado, então ali tinha grande chance de eles serem mortos, tá? Então eles começam na segunda vigília, tá? A se antecipar, a clamar pelos milagres impossíveis e se antecipar aquele ataque que poderia vir no próximo dia, tá? Nos próximos dias, tá bom? Então essa é a segunda vigília da noite, tá? Terceira vigília aí começa das 2 horas da madrugada até 6 horas da manhã, tá? E essa terceira vigília é o texto que eu li ali no livro de Êxodo, quando os egípcios entraram, e diz vigília da manhã também, né? Ali é chamado também de vigília da manhã, tá? Que é aquela que termina às 6 horas da manhã. Então, por isso que eles chamavam vigília da manhã, tá? Então, nós lemos ali que já o que aconteceu quando os egípcios ali foram de uma vez só exterminados, tá? De uma vez só anulados ali, e os egípcios que vêm hoje nunca mais voltará a ver. Então ali fala de vitória completa, é quando a luz vem e ilumina todas as trevas, é vitória plena, é quando o Senhor Jesus nos dá a vitória total em áreas de nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Terceira vigília, então, das 2 da manhã até aquele horarinho lá das 6 da manhã. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 11. 1 Samuel 11:11. Sucedeu que outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã, ou algum horário entre 2 e 6 da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram os amonitas até que se fez sentir o calor do dia, ou seja, até que o sol nasceu e começou a aquecer a terra. Então, foi nessa vigília, literalmente. Os sobreviventes se espalharam, não ficando 2 deles juntos, ou seja, os amonitas eram um exército enorme, ameaçaram Israel e disseram: ou vocês se rendem, ou nós vamos exterminar totalmente vocês. E se vocês renderem, nós vamos furar o olho direito de vocês. E aí eles ficam, dá 7 dias para nós vermos o que nós vamos fazer. E eles começam a orar, o Espírito Santo vem sobre o rei Saul, quando o rei Saul ainda estava jóia ali na unção, e ele fala: jamais, negativo, não vamos nos render não, nós vamos para cima porque o Senhor nos dará a vitória. Então ele diz que ele precisava de uma vitória completa sobre os amonitas, porque os amonitas estavam vindo sempre atacar o povo de Deus e eles nunca tinham êxito. Então agora diz: não, nós vamos exterminar totalmente os amonitas, nós vamos acabar para ter paz em Israel, nós vamos exterminar os amonitas. E qual horário que ele fez isso? Na vigília da manhã, tá? Então tem significados profundos e poderosos aqui, família. 1 Samuel capítulo 11:11, para quem está perguntando qual é a passagem da terceira vigília da manhã. Então nós vemos que existe esse princípio muito poderoso da parte do Senhor,
Mateus 20, versículo 1 diz assim, ó, Jesus explicando: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu na vigília da manhã para assalariar trabalhadores para a sua vinha, tá bom? Então também tem esse princípio aí, onde Deus escolhe seus servos para cumprir propósitos, tá? Lógico, gente, que especificamente das 2 às 6 da manhã é um simbolismo, é um princípio. Existe uma lacuna no mundo espiritual aí, sim, existe algo muito poderoso, mas esses 3 princípios que eu estou explicando para vocês das 3 vigílias, eles podem ser, às vezes as vigílias são mais curtas, mas o que importa é, nessa vigília, você entender esses princípios, o poder da vigília, tá? Poder que ela produz. Então, nessa vigília da manhã, ele saiu para assalariar seus trabalhadores. Então, você que vai na vigília e vai embora depois de meia hora, passou lá só para dar um oi para a rapaziada, ver se está todo mundo bem, fazer a social com a galera, não foi até o fim na vigília, aí complicou, tá? Tô brincando e falando sério, ok? Então, Mateus 20, versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha, tá? Então é muito forte, muito interessante esse princípio. A última vigília, essa terceira e última vigília também está contido nesse texto aqui, tá? Então é bem importante isso. Um texto bíblico que fala das vigílias também, é muito forte esse texto, para o meu entendimento é um dos mais fortes, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 48, que diz, né? E vendo, a Bíblia diz que os discípulos, vamos abrir esse texto lá, vai, Mateus 6, vou abrir na Bíblia aqui, Mateus 6, versículo 48, Evangelho de Mateus 6, vamos lá, 48, peraí, Marcos, desculpa, Mateus não, tô falando Mateus aqui, é Marcos, tá? 6, isso, 48, aqui, tá ótimo, versículo 46, Marcos 6, 46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar, tá? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, tá? Então eles dizem que ali no finalzinho ali, ao cair da tarde, ou seja, o início da primeira vigília, tá? Que é 6 horas da tarde, a Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus subiu ao monte para orar e depois os discípulos colocaram o barco para fazer a travessia ali, tá? Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, Jesus em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, já era a 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Opa, olha que texto forte, falando das vigílias da noite aqui, falando dessas vigílias poderosas aqui. Então, deixa eu explicar aqui que talvez umas pessoas vão até já me perguntar. Marcos 6, desde 46 até o 48. Pastor, mas você leu aqui que na 4ª vigília, existe a 4ª vigília? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Alguns evangelhos, eles adotam as vigílias da marcação romana, tá? Então, os romanos tinham uma vigília que era dividida em 4. É o mesmo horário, as mesmas coisas, começava às 6 da tarde e terminava às 6 da manhã, tá bom? A vigília dos judeus, que tem todos os textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo, Jesus também citou, por isso que eu gosto de usar as 3 vigílias, mas também os evangelhos falam de 4 na 4ª vigília, né? Então, em vez de ser 4 horas, por exemplo, das 6 às 10, é das 6 às 9, tá? Das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Então, Jesus ali, entre 3 e 6 horas da manhã, foi auxiliar eles porque o vento lhe era contrário. Então, é como se fosse na vigília judaica, na vigília citada até por Jesus e por Moisés e assim por diante, seria a última vigília, tá? Só para você ter mais esse conhecimento, mais
esse entendimento, tá bom? Então nós vemos que Jesus começa a andar pelo mar porque o vento lhe era contrário e ele vai na vigília da noite. Não sei se vocês repararam aqui, mas Jesus começa a orar na primeira vigília, que começa às 6 horas da tarde, e vai socorrer os discípulos mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. Mais ou menos 3 da manhã, porque a Bíblia diz assim que era perto, por volta, tá, da quarta vigília. Então, mais ou menos 3 da manhã. Então, nós tivemos aqui que Jesus subiu para orar e ficou 9 horas orando. Jesus orou por 9 horas e depois ele foi socorrer os discípulos, porque ele viu, e vendo-os em dificuldade a remar. Então ele viu lá de cima, tá? Ele estava no monte orando, ficou 9 horas em oração buscando o Pai. Se Jesus buscou 9 horas de oração a Deus nas vigílias da noite, a gente vai numa vigília de 2 horas e já está desanimado, já está abatido. Eu já fui em vigília, vou falar isso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu já fui em vigília que chegava um momento lá, o pessoal orava 1 hora e cansava. Agora vamos fazer a brincadeira de correr com o ovo na colher. Tô falando sério, gente. E aí tinha as brincadeiras lá, de correr com o ovo na colher. Correr com aquele saco de estopa assim, saco de pano assim, ver quem ganha. E começava aquelas brincadeiras no meio da vigília. Eu falei, Jesus, aí serviram bolo, serviram as tortas, serviram os café. Quando o povo voltou para orar, fatality em todo mundo, nocaute geral. Então nós temos que entender que vigília não é isso, vigília não é entretenimento. Jesus subiu no monte para orar, falou para os discípulos, vão que eu vou orar, vocês vão indo, já chego lá. E Jesus, a Bíblia diz que ele está orando 9 horas, quando ele olha do alto do monte, vê mais ou menos 9 horas, vê os discípulos passando uma mega dificuldade e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, ele vai até eles, e ele vai indo ali até eles na quarta vigília, que na verdade é a terceira vigília, tá? Aquela vigília entre 2 e 6 da manhã ali mais ou menos, tá bom? Então Jesus orou entre 8 e 9 horas e viu que os discípulos estavam em dificuldade. Então aqui fica um ensinamento para a gente, que muitos de nós reclamamos de uma vigília de 2 horas na igreja e muitas vezes nem reclamamos, mas nem vamos numa vigília, né? Ou não oramos em nossa casa, vou me consagrar ao Senhor de uma maneira em oração. Então vou separar um período, um dia da minha semana, um dia do meu mês, que seja o mês, eu vou pegar algumas horas, vou ficar orando, lendo a Bíblia, meditando, chorando na presença de Deus, orando, lendo, clamando, buscando, tá? Sabemos que não é a quantidade de horas que vai fazer toda essa diferença, mas Jesus aqui também vem quebrar essas falas que muitos dentro da igreja têm. Não, se orar 5 minutos vai ser importante. Sim, tudo isso é válido, gente, mas imagina você orar horas e horas com qualidade também. É algo poderoso, tá? É algo forte da parte do Senhor. Então, vigílias aqui, Jesus fala com eles sobre essa vigília que teve que socorrer, foi andando sobre as águas e os socorreu, tá bom? Então, as vigílias da noite são situações muito poderosas que nós vemos acontecer. Então, Jesus está nos dando ensinamentos sobre orar em vigília, orar nas vigílias noturnas, tá bom? Então, nós temos que entender a força que tem isso. O texto que eu citei de Paulo sendo preso e depois orando ali, é em Atos 22 e Atos 16, versículo 22 e versículo 23, que diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Então aqui não foi nada simples não, tá, gente? Com varas, depois lhe deram muitos açoites. Então vamos lá, rasgaram as vestes deles, deram muitos açoites com varas, tipo tortura mesmo, para sofrer, para machucar mesmo. Depois deram muitos açoites neles, mas aqui torturaram, fizeram absurdos aqui. E aí os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança, tá?
Já no versículo 25 e 26 diz assim, por volta da meia-noite. Então esse por volta da meia-noite está falando para a minha vida e para a tua vida. Ó, presta atenção, foi assim que Paulo se livrou daquela situação contrária que veio sobre a vida dele. Foi assim que Paulo mudou a sua história. Foi na madrugada que Paulo fechou a boca do leão. Foi na madrugada que Paulo segurou toda aquela tentativa do inferno de destruir a sua vida, tá? De destruir a sua história. Então, por volta da meia-noite, por volta da vigília do meio ali, aquela vigília ali que começa às 10 da noite e termina mais ou menos às 2 da manhã, tá? Por volta da meia-noite, nós vemos ali que eles começam a orar e cantar louvores. Geralmente a gente vê as pessoas falar que eles cantavam louvores, né? Mas eles começaram orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos, tá bom? Então é muito forte esse princípio, é muito forte esse propósito de Deus aí. Então nós temos que entender sobre as vigílias, como é maravilhoso nós conhecermos, entendermos e nos aprofundarmos sobre as vigílias, tá? Então Paulo no Novo Testamento, depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, praticava isso, os apóstolos praticavam isso, então é muito forte. Deixa eu só terminar com um princípio aqui, que ali nós vemos nesse texto que Paulo foi colocado num cárcere, e esse cárcere era um lugar que alguém ficava vigiando o outro. Então, quando você não vigia, o inferno te vigia, tá? Para que você não cresça em Deus, para que você não conquiste os propósitos de Deus na tua vida, para que você não cumpra os desígnios que Ele tem para a tua história. Então, é bem complicado isso, tá bom? Quais têm sido os cárceres que você está? Então, vamos entender que a vigília não é algo que foi inventado pela igreja porque Deus responde mais na madrugada, Deus responde mais de uma maneira... Não, a vigília é um princípio espiritual que existe desde sempre, tá? Antes da lei ser criada, Moisés já estava no monte ali na vigília da manhã, que é a vigília das 2 às 6 da manhã, e os egípcios foram envergonhados ali. Antes de palavra, antes de Torá, antes de Bíblia, antes de existir tudo, nós vemos ali, as vigílias já trabalhavam, já funcionavam, tá? Então tem hora que nós precisamos entender que a igreja, do jeito que está, precisa desesperadamente dessas vigílias para atrair esse favor do céu, para atrair essa sobrenaturalidade, para atrair os dons, os milagres, para ver Jesus vindo resgatar o seu povo de uma maneira poderosa. Então Jesus, olhando do alto, viu que eles estavam em perigo, desceu, tá bom? Então é assim que tem que ser. Então o Senhor quer fazer isso conosco nessa temporada, o Senhor quer mudar a nossa história, o Senhor quer fazer grandes e poderosas obras na nossa vida aí, tá bom? Então deixa esse princípio com vocês. Lógico que aqui estou falando básico aqui sobre vigília, tem muito mais temas, muito mais situações para nós mergulharmos, mas aqui está ótimo para você começar a desenvolver esse desejo em participar de vigílias, e não só, minha igreja faz uma vigília, faz uma oração na madrugada, vamos lá, hoje eu não consigo, hoje não dá, vai, se disciplina, participa das vigílias, faz as tuas vigílias pessoais, pega um momento da madrugada, para tudo, ora a Deus e assim por diante, né? Você viu ali que Pedro, ele fraquejou ali nas vigílias da noite ali, né? Nas vigílias ali, quando prenderam Jesus, nós vemos que ele começa a negar Jesus ali, né? Então nós vemos que o inferno já preparou ali para atacá-lo naquele horário, naquela situação, tá bom? Então vamos deixar essa verdade da oração queimar dentro de nós, porque tem muito mais profundidade. A tua Bíblia aí está cheia de exemplos de homens que iam na noite, nas vigílias, tá? Você vê aqui que os servos de Deus que ganharam guerras, aonde mal colocaram a mão numa espada, eles na vigília que eles davam esse passo. É algo profético e Deus quer fazer isso conosco também. Amém, família? Glória a Deus. Deus abençoe vocês demais aí, ó. Fica com essa aula aí da vigília, guarda no teu coração, compartilha pra galera. Vamos lá pro YouTube daqui a pouco, compartilha com todo mundo, vamos assistir de novo, vamos gravar de novo, vamos deixar essa verdade entrar no teu coração, que vai ser bênção demais, tá?